Voltamos para falar que mesmo com o mercado de trabalho aquecido e a menor taxa de desemprego da história, a vontade de mudar de emprego nunca foi tão grande no Brasil. Uma pesquisa recente mostra que mais de 60% dos profissionais querem buscar novas oportunidades nesse ano de 2026, seja por melhores salários, crescimento na carreira ou até mais qualidade de vida. Para entender o que é que está por trás desse movimento e os impactos dessa alta rotatividade e como as empresas e os profissionais podem se preparar para essa mudança, esse novo cenário, nós convidamos a Isabela Holanda, diretora de consultoria e especialista em comportamento organizacional e felicidade do trabalho. Isabela, bom dia, seja bem-vinda à Jovem Pan News. Bom dia, é um prazer conversar com vocês e falar sobre esse tema tão relevante e tão aquecido agora no mercado. Nós é que agradecemos. Isabela, essa pesquisa mostra que 61% dos brasileiros querem buscar um novo emprego nesse ano de 2026. Na sua opinião, o que é que revela esse dado sobre o momento atual desse nosso mercado de trabalho, hein, Isabela? Um dos pontos que a gente precisa considerar é que os profissionais, eles percebem que eles não precisam mais aguentar, né, ambientes ruins. Então, hoje, quando a gente vai selecionar um candidato, ele sempre pergunta sobre a cultura da empresa, qual empresa é, como que funciona, quais são os valores, porque as pessoas, de fato, elas querem trabalhar em ambientes saudáveis, em ambientes que elas se sentem bem. E um outro fator também é que a estabilidade, ela deixou de ser o principal valor, né? Hoje, crescimento, sentido, flexibilidade, eles se tornaram muito mais protagonistas do processo. Antes, né, antigamente, a gente tinha pessoas que consideravam estabilidade como um valor importante, mas hoje isso mudou. Então, o emprego, ele deixou de ser apenas uma fonte de renda, né, e ele passou a realmente ser parte da identidade do projeto de vida das pessoas. Por isso que elas fazem escolhas mais assertivas, mais cuidadosas, e elas realmente não se apegam mais ao trabalho, né? Mas a gente sabe que tem sim alguns fatores que fazem com que os colaboradores eles consigam ter esse engajamento com o trabalho, né? Agora, Isabela, o desejo pelo crescimento profissional aparece como o principal motivo para a troca de emprego nessa pesquisa. Na sua opinião, as empresas estão falhando em oferecer planos de carreira exatamente para manter esses funcionários lá na ativa, na própria empresa? Sim, muitas empresas, elas não se preocupam com esse plano de cargos e salários, com esse plano de desenvolvimento, né? Algumas empresas, elas não têm o que a gente chama de rotina de feedback, de ritos de feedback, isso é muito importante, porque as pessoas, elas querem sim saber como elas estão, elas querem sim saber quais os próximos passos, não só o feedback, mas o feed forward, né? Que é uma projeção de futuro. Então, é você olhar para o seu colaborador e dizer assim, olha, eu vejo você daqui a alguns anos galgando essa posição na empresa, e para você chegar lá, você precisa desenvolver essas e essas características, e está aqui o seu PDI, que é seu plano de desenvolvimento individual, para te ajudar a caminhar, se desenvolver. As pessoas, elas não querem mais fazer somente trabalhos monótonos, estarem ali paradas, sem realmente ter essa projeção de crescimento. Então, as empresas falham em não ter processos bem organizados de gestão de pessoas, para favorecer e facilitar essa visão do colaborador a longo prazo. E isso é muito importante, porque quando o colaborador ele consegue enxergar crescimento, ele fideliza aquela empresa. E um outro ponto muito importante é a questão da remuneração. Cada vez mais o mercado está agressivo com relação à disputa de remuneração, a de benefícios, a modelo de trabalho. As pessoas buscam hoje um modelo de trabalho mais flexível, um modelo híbrido. Então, tudo isso as empresas precisam considerar. A gente não pode querer estar no mercado, ser competitivo, sem considerar as mudanças que o mercado tem apresentado. Você falou aí do mercado de trabalho, o modelo híbrido. Ainda tem impacto da pandemia, essa mudança ao longo desses últimos anos, Isabela? Tem sim, porque durante a pandemia nós aprendemos um novo formato de trabalho. E as pessoas perceberam os benefícios que se tem nesse modelo de trabalho. Então, muitas pessoas, elas querem continuar nesse modelo que permitem que elas consigam fazer outras coisas, né? Então, acaba que a gente, enquanto empresa, os empresários precisam adaptar. Lógico que depende muito de negócio para negócio, mas no que você, que é empresário, conseguir ajustar esse modelo vai com certeza ser um facilitador e um atrativo para os candidatos, né?
Isabela Holanda, mesmo com o mercado aquecido, favorecendo essa rotatividade, que segundo a pesquisa já passa aí de 50%, também tem riscos desse movimento, não só para as empresas, mas principalmente para os trabalhadores, não é? A gente, enquanto uma consultoria que também contrata muitos profissionais, a gente avalia também essa questão do tempo de empresa, né? Porque isso é um dado importante, né? Se você que é trabalhador, passa de 5 meses numa empresa, sai, vai para outra, fica 3 meses, isso demonstra para quem está vendo seu currículo uma instabilidade, né? Então, assim, a gente vai querer entender o porquê que você não está conseguindo manter ali um vínculo de pelo menos um ano, né? Porque hoje o mercado ele trabalha com um dado aí de mais ou menos 12 meses que as pessoas têm ficado nas empresas, né? Mas é importante que você, que é trabalhador, olhe para o seu currículo e busque essa estabilidade também. E se você não está conseguindo ter essa estabilidade, faça uma avaliação. Por que que eu estou só rodando de empresa em empresa? Por que que eu não estou encontrando meu lugar? Né? É essa carreira que eu quero? A gente precisa se questionar, porque também não é saudável a gente ficar o tempo todo nessa mudança. A gente precisa também criar um pouco de raiz. Até porque quando a gente cria raiz, a gente aprende, a gente cresce. Então, isso também é importante. Isabela, a pesquisa mostra que entre os jovens de 18 a 24, essa rotatividade é altíssima. Essa instabilidade é um problema ou faz parte dessa fase natural de experimentação aí do jovem trabalhador? Esse público, né, de 18, né, a 24, é um público que ele tem escolhas específicas, eles buscam qualidade de vida, eles buscam um lugar onde a cultura seja uma cultura saudável. Não é que esses colaboradores sejam ingratos, né? É que eles estão mais conscientes do que eles não querem mais aceitar e do que eles não aceitam, do que eles não negociam. Então, é um público mais exigente no que se refere realmente a esse lugar de trabalho. E é um público também que não gosta de passar do seu horário, que trabalha ali dentro do horário específico. Então, assim, tem uma série de características dessa geração que o empresário precisa compreender e aprender a extrair o melhor desse público no seu horário de trabalho, para que ele consiga doar o melhor. Então, por isso que é tão importante as empresas desenvolverem estratégias de engajamento, cultura de bem-estar, para que a gente consiga fidelizar. Porque hoje eu escuto muitos empresários sofrendo com essa rotatividade, porque essa rotatividade tem impacto geral, impacto financeiro, impacto no treinamento, impacto no atendimento, né? Então, é uma cadeia de impacto. Então, isso é tanto ruim para o empresário, quanto para o colaborador que também não consegue fazer um crescimento, não consegue galgar outros níveis, né? Então, a gente entende a geração, entende as escolhas, e eu acho que é um movimento que a gente precisa olhar para o mercado, entender que todo mundo precisa se mexer. O empresário precisa fazer algumas coisas para favorecer esse engajamento, esse pertencimento, e os colaboradores, os candidatos, por sua vez, precisam também flexibilizar em algumas coisas e entender também a importância da estabilidade no ambiente corporativo. Eu acredito que entra aí nesse exato momento a tal da felicidade do trabalho, não é, Isabela? A qualidade de Isso. vida nesse cenário de tantas mudanças. Como é que você analisa essa? Exatamente. Por isso que é tão importante desenvolvermos uma cultura de bem-estar. E quando eu falo que a gente precisa ter felicidade no trabalho, é um compromisso coletivo, tanto da empresa quanto do colaborador. Então, a empresa precisa sim ter estratégias de cultura de bem-estar, né, desenvolver programas de bem-estar, de forma que consiga gerar esse movimento de saúde na empresa, mas também o trabalhador precisa entender que ele também é responsável pelo seu bem-estar, não é só a empresa. Então, o trabalhador precisa entender que ele tem que buscar essa felicidade dentro dele, né? O que é que te faz feliz? O que é que faz sentido para você aqui produzir? Né? O que que você pode fazer no seu trabalho que gera um estado de flow, de engajamento, né? Quais relações você pode nutrir no seu trabalho que vão ser relações saudáveis para você, né? O que que você pode perceber e fazer no seu trabalho que vai te trazer um senso de realização? Então, esses elementos, relacionamentos, realização, emoções positivas, são elementos comprovados cientificamente que nos levam à vida de felicidade e de bem-estar. Então, também é uma escolha nossa, diária. E é importante ressaltar que a felicidade, ela é um caminho, ela é um processo, ela não é um fim. Então, não pense que quando você ganhar tantos mil reais, ou quando você conquistar o que você quer muito, aí você vai ser feliz. Isso é um engano. Na verdade, a felicidade é o processo. Enquanto você está trabalhando, lutando para conquistar o que você quer, aí sim você vai sendo feliz no caminho, durante a sua jornada. Isabela Holanda, diretora da IH Consultoria, especialista em comportamento organizacional e felicidade no trabalho.
Muito obrigado pela gentileza de atender o nosso convite para falar sobre esse tema que é tão importante e tão fácil de entender quando nós convidamos, por exemplo, você que é especialista, para quem está ouvindo, muito grato pela gentileza de passar essa experiência para os nossos ouvintes, Isabela. Obrigada e que sejamos felizes na jornada. Até mais, até a próxima. Até mais.